possível estudar farmácia à distância com qualidade? Na Unicesumar, sim. E eu vou te mostrar o porquê. Aqui você conta com a nossa metodologia híbrida, tendo aulas online, ao vivo e gravadas, com professores especialistas na área e acompanhamento de tutores. E nos encontros presenciais, você coloca seu conhecimento em prática em laboratórios e simuladores, se aprofundando em novas tecnologias farmacêuticas. Além disso, seu material didático é completo. É um laboratório na palma da mão. Nos anos finais do curso, você ainda vive o dia a dia da profissão através de estágios em empresas conveniadas. Legal, né? Só uma universidade com mais de 30 anos de tradição e que é referência no ensino de medicina e área da saúde pode oferecer tudo isso para sua formação. Faça sua graduação em Farmácia EAD na Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, edição de número 655. Ao infinito e além, com o apoio de Unicesumar, educação que transforma, melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC. Falamos aqui do Polo de Caxias do Sul, no 5º andar, onde está sediado, sabe, Caxias, o Teoria de Tudo, e fazendo assim uma integração com você, com este núcleo de educação, de cultura, o Teoria de Tudo, em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz, está no ar. Também com o apoio de Happy Code, para você usar também a inteligência tecnológica dos jovens e adolescentes de uma maneira direcionada, pedagógica. A Happy Code tem opções interessantíssimas para você, para o seu jovem, para a sua família, enfim, em desfrutar desses gêniozinhos que estão nascendo cada vez mais inteligentes, não é? Com a tecnologia e com o uso saudável de uma boa tecnologia. CPR Rodas e Pneus, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, TV Caxias, Canal 14 da NET, Top Down Informática, marca que faz muito por você. Mecânica São Eloy, Bangu Pub e Restaurante, a Maritondelo, uma nova visão de trânsito, todos associados também aqui ao programa. E claro, um produto de Sabe Caxias. Nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024, 15 horas e 7 minutos, mas em qualquer horário que você esteja nos vendo no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, por toda a plataforma. Rápidos destaques para que você faça o recorte desta época. Acordo sobre desinformação permite aprovação de regulação da inteligência artificial. Endividamento das famílias brasileiras sobe 77% em novembro. Após acordo com o Congresso, o Ministério da Justiça reformula decreto de armas no Brasil. Quase 5 milhões de pets estão em situação de vulnerabilidade no Brasil. Pessoas com deficiência associada ao Zika terão pensão vitalícia. Reaplicação de provas do Enem acontece na próxima semana. E por último, apenas para citar, ministro da Casa Civil diz que reação do mercado financeiro é ataque especulativo contra o real. O Teoria de Tudo é um programa de variedades, é um programa de entrevistas e, portanto, todos os assuntos, todas as pautas aqui fazem parte, né, do nosso escopo. E vamos falar de uma entidade, de um órgão importante na questão da regulamentação na área da saúde, o CREMERS, que inaugura nova sede em Caxias do Sul no dia 6 de dezembro. A autarquia valoriza e dignifica a profissão médica. A delegada da seccional do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, médica Fernanda Ronchetti, receberá autoridades de todo o estado a partir das 18 horas no novo endereço do CREMERS, na sexta-feira, né, às 18 horas, para convidados especiais, é claro, no novo endereço do CREMERS na cidade, a Rua Plácido de Castro, 1063, no bairro Exposição. Recentemente, em cerimônia realizada na autarquia em Porto Alegre, no dia 12 de outubro, Fernanda foi empossada pelo presidente Eduardo Neubart Trindade como delegada da seccional. Ela está na linha conosco, né? Eu vou chamá-la. O CREMERS é um órgão julgador e regulador da classe médica e tem como principal propósito defender a ética na medicina.
No Rio Grande do Sul, são 6 seccionais criadas com o objetivo de descentralizar os serviços prestados e melhor atender às demandas regionais. Vamos saber um pouco mais sobre isso, é importante que saibamos, porque, afinal de contas, né, é uma área diretamente ligada a todos, a questão da saúde. Doutora Fernanda Roquete está na linha conosco, na linha ainda é do tempo do rádio, vou dizer no streaming, não é? Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer falar contigo e com todos os teus ouvintes. Muito obrigado pela tua presença, parabéns aí pelo trabalho importante, não é? Como subdelegada, como delegada da seccional do CREMERS aqui, enfim. Como eu digo, às vezes, né, a ordem dos tratores pode alterar um pouquinho, mas depois eu corrijo aqui a função. Né? Vou corrigir agora de uma vez. Delegada da seccional do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, né, Fernanda Roquete. Fala um pouco sobre isso, por favor, doutora. Então, nós reestruturamos, já existia essa delegacia física, nós somos 6 delegacias físicas no estado, somos braços do CREMERS no interior, mas aqui, exatamente aqui na Serra, aqui em Caxias, nós estamos, então, reestruturamos para assegurar mais segurança e conferir um melhor espaço atualizado para atender os médicos e a população. Então, nós temos o dia de amanhã, sexta-feira, 5 de dezembro, que nós abrimos, né, essa delegacia à comunidade toda, a comunidade médica e não médica. Então, amanhã, às 18 horas, nós temos a cerimônia de reinauguração, então, desse espaço aqui em Caxias do Sul. Uhum. Vamos aprofundar um pouquinho o conceito, por favor, doutora, porque quando se fala ética na medicina, há um amplo, né, escopo filosófico nisso. Claro, claro. Então, o Conselho Regional de Medicina é uma autarquia federal, tem atribuições legais de fiscalização, normatização, a gente faz serviços cartoriais e judicantes da prática médica. Nós, né, o intuito agora dessa nossa gestão, enfim, enquanto eu, conselheira e delegada, é aproximar essa atividade médica, aproximar da comunidade. Nós estamos de portas abertas, então, a partir de agora, para receber a população, os colegas médicos, nas mais variadas demandas. Então, desde a UBS, centros primários, hospitais, clínicas, podem chegar a nós para obter orientações, porque tudo, então, a gente leva a Porto Alegre, enfim, qualquer denúncia, enfim, o que surgir. E nós estamos em tempos, né, pós-pandêmicos, enfim, onde as demandas aumentam. Então, toda pessoa que precisar uma orientação, uma ouvidoria, enfim, nós estamos aí para contribuir nesse sentido. Uhum. Por exemplo, doutora Fernanda, no sentido ainda, não é, popular de denúncia, quais são as principais dificuldades, principais demandas que o CREMERS recebe, por exemplo? Nós estamos, acho que a principal, são duas as principais nos tempos, agora, na atualidade. Nós temos dúvidas quanto à abertura de novas instituições, né? Então, nós estamos orientando as pessoas, os estudantes, as pessoas que falaram conosco. Então, o CREMERS está combativo na abertura de novas instituições da medicina. Tá? Então, é um tema muito preocupante para as pessoas, né? E outro tema mais ainda debatido na atualidade e procurado também é quanto ao exercício ilegal da medicina. Nós temos muitas áreas invadindo a área da medicina e onde essas áreas não conseguem depois tratar as complicações do tal do erro, né? Enfim, atos que deveriam ser médicos estão invadindo
por outras áreas. Nós chamamos exercício ilegal da profissão. Vivemos uma crise moral. E, nesse sentido, também, às vezes, o paciente vitimizado não sabe o que fazer, o que procurar depois da complicação, porque, às vezes, ele não é acolhido. Então, ele pode procurar nós, que o conselho vai estar pronto para ajudar, para informar o que fazer num caso desses. Uhum, é importante, né? Se a senhora quiser olhar um pouquinho para baixo, aqui a senhora me enxerga melhor, doutora, né? Isso, aqui a senhora enxerga diretamente o ouvinte, assim, né? Pode ser assim, fica melhor. E aí, doutora, dentro dessa ideia, nós estamos aqui numa instituição também universitária, ampla e focada no conhecimento, tem cursos superiores na área de medicina, reconhecidos pelo MEC, em Maringá, enfim, e é importante a senhora trazer este assunto. Por exemplo, nós tivemos recentemente aquele caso do peeling de fenol, não é? Que as pessoas começaram a aplicar, não é? Um dos casos, por exemplo. É verdade, Miguel, né? Enfim, situações como essas, entre outras, tá? Podem trazer uso excessivo de anestésico, profissionais não gabaritados, profissionais que se servem de cursos rápidos, que se julgam habilitados. Então, nós orientamos a população cada vez mais que saiba escolher o verdadeiro profissional médico, que tenha uma formação adequada, uma formação ética, porque o que mais a gente vê são pessoas, às vezes, atraídas por valores, por plataformas digitais, por profissionais não médicos e sem formação adequada para fazer procedimentos que demandam capacitação. Então, o alerta grande à população. Existem complicações irreversíveis, complicações essas que chegam a óbitos. Nós temos preenchedores, medicamentos injetados, feitos em locais sem suporte para complicações urgentes, tem complicações irreversíveis, eu reitero isso. Então, o Conselho nunca esteve dando tanto apoio a essas situações. Uhum. Eu acho que, expandindo um pouquinho para nós também popularizarmos, já que é aberto ao público, doutora, houve um caso também não muito antigo, no noticiário nacional, no antigo hoje em dia é questão de 2 meses, né? Porque no tempo anterior seria mais tempo, de profissionais se passando por médicos em lives no YouTube para venderem remédios, né? Sem autorização da Anvisa, etc., né? Sim, já chegaram casos no nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul de atuações médico. Nós tivemos recentemente um caso e o Conselho tomou as medidas cabíveis também. Gente realmente não tendo a formação médica, com diplomas falsos e atuando como tal. O Conselho também faz isso, além de sindicâncias, de fiscalizações em hospitais com normas não adequadas, ação fiscalizatória, ouvidoria, né? Ouvimos demandas de colegas também. Todas essas funções são preocupações do nosso Conselho. E também, Miguel, nós não somos um órgão corporativo, então a gente também quer que a comunidade solicite a gente. A comunidade pode trazer dúvidas das suas vivências nos aspectos da saúde, pode trazer até nós. Sim. Uma outra questão... Pois não, nós fica à vontade. A delegacia aqui de Caxias do Sul, somos 3 conselheiros, tá? E médicos, né? E atendemos 28 municípios, então, que trazem as demandas aqui para nós, e que nós daqui, em algumas situações, nos remetemos, então, ao Conselho Regional sediado em Porto Alegre. Sim. Nós estamos comentando alguns fatos que vêm a público quando eles chegam ao noticiário, não é, doutora? Porque muito disso, quando chega ao noticiário público, já tramitou, já prejudicou pessoas.
uma outra informação também recente, da semana passada, uma quadrilha no interior do estado, aqui da região metropolitana, detida por tráfico de receitas. Ah, sim. É um problema também que se tem nesse sentido, né? A nossa função é mais a função ética, né? Sim. E a parte civil corre Claro, separado, claro. né? Então nós temos que Sim. separar, porque às vezes as pessoas confundem, né? Então nós somos o lado ético da situação, né? Sim. Então é bom diferenciar, né? Não, e aí, no caso da ética, o CREMES vai investigar e vai encaminhar o órgão responsável, né, civil, para. Mais importante que se tenha essa orientação, não é, doutor? Perfeito, perfeito. Muito bem. E as pessoas precisam saber que, apesar das facilidades da tecnologia, existem desdobramentos, porque uma das coisas, doutora, que também gera muito prejuízo pela falta de informação é a automedicação, né? Eu fiz um pequeno procedimento epitelial, pequenino, e para fazer eu tive que ir acompanhado com meu filho ao hospital, tive que tomar cirurgia, né? Fiquei lá em observação, né, e tal. E porque não é simplesmente, muita gente, né, acha que tudo, por causa da tecnologia, tudo é fácil, mas não é assim, né? Realmente, não é assim, né? Nós precisamos realmente de pessoas preparadas, não só a automedicação, mas também a polimedicação, né? Pessoas usando medicamentos sem ter um acompanhamento adequado, por isso aqui a necessidade de saber escolher. Então, as pessoas podem consultar, tem no site do Conselho, onde vê o RQE, onde vê a verdadeira formação do profissional que vai atender. Então, hoje está disponibilizado tudo isso no Conselho. E essa gestão do Conselho também é uma gestão que está na frente do seu tempo. Por exemplo, nós tivemos capacitação a semana passada, já estamos também entendendo um pouco para depois ajudar a população no que se refere à inteligência artificial, Perfeito. Que já está disseminada em todo mundo, né? Então, que a gente já está vendo também o lado médico nessa nova eletricidade, né? Como que vamos gerir, como que vamos orientar nisso? A gente procura, então, levar essas novas tecnologias para a sociedade e capacitar, enfim, né? Estamos aí para isso realmente. Tudo tem um lado abertas para toda a comunidade. Que bom. Para concluir, doutor, eu sei que o seu tempo é exíguo e muito obrigado por atender aqui a Teoria de Tudo. Essas novidades, não é? A inteligência artificial é um desafio realmente muito grande em todos os setores da sociedade. A questão da telemedicina, né? Que inclusive vai ser implantada aqui em Caxias do Sul, né? Como é que a senhora está vendo isso? Quais são os desafios que o CREMES prevê nessa questão? O CREMES ele foi pioneiro nas receitas, né? Nas receitas, e a gente teve um sucesso grande, principalmente agora na tragédia ambiental, né, na tragédia climática, e eu acho um avanço, mas a telemedicina facilitando, né, as receitas psiquiátricas, é uma evolução, né, que a gente tem, e que nós tivemos uma suspensão aí do Ministério da Saúde, mas nós estamos tentando ver, junto aos órgãos cabíveis, sobre o resgate disso. Mas um adendo, né? A telemedicina é fundamental, mas não substitui também, né, o contato humano, né, Guilherme? Então, a gente acha importante, mas o contato humano é insubstituível. Com certeza. Então, nesse momento, o Ministério da Saúde está estudando ainda a questão da telemedicina, é isso, doutora? É verdade. A parte das receitas azuis e amarela, que o nosso conselho foi pioneiro nessas receitas de forma online e que foram de grande valia durante a tragédia climática que assolou nosso estado ano passado.
Muito obrigado pela sua participação aqui no Teoria de Tudo, a delegada da seccional do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, a médica Fernanda Ronchetti, né, com E. Sim. Né? Doutora, deixe então o seu convite, eu desejo também sucesso aí na sua gestão e fique à disposição também aqui, nós como órgão de imprensa somos públicos, a utilizar para a comunidade, né, e comunicar à sociedade o que for preciso a partir aí da sua autarquia. Tá certo, então tá ótimo, muito obrigada, eu estou sempre à disposição para novos esclarecimentos, se necessários. O CREMERS tem um endereço eletrônico também, não é? Para o pessoal que quiser saber o endereço físico, acessa pela internet aonde, doutor? É cremers.gov.br, no Instagram, ele está no Instagram. Uhum. Perfeito, muito obrigado, parabéns, sucesso. Obrigada mais uma vez, um grande abraço. Um abraço, tchau. Boa tarde, tchau. Obrigada. Muito bem, esse é o Teoria de Tudo, e são desafios, não é, que precisam ser conversados e trazidos à tona, e essa é a nossa função também como órgão de imprensa. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos aqui para trazer uma matéria importante também nesse sentido, que são os jogos, não é, de azar, que precisam ser regulamentados. Uma outra, né, dificuldade que nós estamos enfrentando, e a relatora da CPI das bets, Soraya Tronic, defende a regulamentação da área. Nós já vamos falar sobre isso. O intervalo é o Teoria de Tudo que está no ar. Doutor, ou deve cumprir a reciclagem e está com dificuldade na aprovação na prova teórica do Detran, entre em contato conosco. Nosso método de ensino é eficaz, ajudando você na aprovação. O WhatsApp 54991845215 ou nas redes mari.tondelo. Mari Tondelo, uma nova visão de trânsito. É possível estudar farmácia à distância com qualidade? Na Unicesumar, sim, e eu vou te mostrar o porquê. Aqui você conta com a nossa metodologia híbrida, tendo aulas online, ao vivo e gravadas, com professores especialistas na área e acompanhamento de tutores. E nos encontros presenciais, você coloca seu conhecimento em prática em laboratórios e simuladores, se aprofundando em novas tecnologias farmacêuticas. Além disso, seu material didático é completo. É um laboratório na palma da mão. Nos anos finais do curso, você ainda vive o dia a dia da profissão através de estágios em empresas conveniadas. Legal, né? Só uma universidade com mais de 30 anos de tradição e que é referência no ensino de medicina e área da saúde pode oferecer tudo isso para sua formação. Faça sua graduação em farmácia EAD na Unicesumar. Ou deve cumprir a reciclagem e está com dificuldade na aprovação na prova teórica do Detran, entre em contato conosco. Nosso método de ensino é eficaz, ajudando você na aprovação. O WhatsApp 54991845215 ou nas redes mari.tondelo. Mari Tondelo, uma nova visão de trânsito. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta com Teoria de Tudo, trazendo para você aí sempre informações importantes. Essa questão dos jogos, não é, que está levando muita gente à falência, muita gente ao vício, muita gente na esperança de ganhar um dinheiro fácil e a alegria, não é, da malandragem, é um outro problema social do Brasil. E há aí no Congresso Nacional um debate sobre isso. Eu vou colocar na tela aqui a relatora da CPI das bets, não é, que virou febre, Soraya Tronic, que trata sobre o assunto. É importante que você acompanhe e preste atenção, porque nunca achamos que o problema entra na nossa casa inesperadamente. Ele pode estar na nossa casa já. Vamos ver.
comecei a ver reportagens. Alguém tirou a própria vida porque estava devendo do jogo do tigrinho, tigrinho, tigrinho. E aquilo me espantou. Quais são os principais desafios regulatórios que se impõem? Nós precisamos encontrar uma saída. Simplesmente proibir e fechar os olhos não dá. Então nós precisamos regulamentar. Seja bem-vinda, senadora Soraya Tronic, obrigada pela presença. Senadora, a senhora apresentou o requerimento para a criação da CPI das bets, ela foi instalada agora em novembro e a senhora assumiu a relatoria. O que motivou a senhora a apresentar o requerimento para a criação dessa CPI? Renata, todos nós brasileiros sabemos que o jogo do bicho existe, na verdade é um jogo único, né? Em outros países, pelo que eu já pesquisei, o jogo do bicho não existe. Acredito que apenas ali na nossa fronteira, Paraguai no máximo. Poker. Jogos de azar existem, mas nunca foi tão claro e patente como o que nós estamos todos os dias assistindo, lendo no noticiário, casos e mais casos do vício do jogo. E o meu maior susto foi quando nós fomos alertados sobre um vídeo com Daniel Alves. O vídeo começava com Daniel Alves e eu estava no meio desse vídeo. Manipularam um vídeo, colocaram uma voz parecida com a minha, dizendo assim, joguem no Tigrinho, eu ganhei 300 mil reais, uma coisa assim. Eu assustei com aquilo e o gabinete me falou, eu falei, o que é Tigrinho? Isso já tem assim 6, 7 meses, faz um tempo. Então eu comecei a me inteirar desse assunto. Há 6, 7 meses a senhora não sabia que existia o jogo do Tigrinho, que era uma febre na população brasileira. Exato. Por mais que nós tenhamos votado há um ano as bets esportivas, nós já votamos isso. E os jogos virtuais, mas não um cassino virtual. Essa é a grande diferença. E chamam tudo de bet, então tá havendo uma confusão. Eu não sabia que esse jogo do Tigrinho era um verdadeiro cassino virtual. E de uma forma muito lúdica, porque quando você vê esses jogos, de repente aparecendo assim na tela do seu computador, do seu telefone, e você acha que aquilo é uma brincadeira de criança. Eu confesso que eu não imaginava. E aí eu comecei a ver reportagens. Alguém tirou a própria vida porque estava devendo do jogo do tigrinho, tigrinho, tigrinho. E aquilo me espantou. Nós levamos esse caso para a Polícia Legislativa, está correndo um inquérito sobre isso. O caso da manipulação da sua imagem. Exato. Junto com o jogador Daniel Alves. Exatamente. E eu comecei a prestar atenção, logo eu assumi a Comissão de Tecnologia e Inovação aqui do Senado Federal. Falei, eu vou trabalhar em cima desse tema. Então, há uns 3 meses, acredito, sim, eu convoquei uma audiência pública e chamei o suposto representante do Tigrinho. Esse rapaz me deu um trabalho danado, não apareceu, então a gente não conseguia encontrar, a polícia não conseguia encontrar, mas no exato dia da audiência pública, que ficou absolutamente esvaziada, ele estava em Brasília, eu fiquei sabendo. E quando foi deflagrada a operação no estado do Pernambuco, naquela manhã que eu estava assistindo pela televisão, eles vão instalar uma CPI. Foi muito fácil conseguir as assinaturas, porque pelo que a gente percebe, assim, não são todas as pautas que são comuns no meio político. Mas essa foi uma pauta que uniu interesses de muitos senadores. Eu consegui o número de assinaturas, até mais do que o número necessário, de forma muito rápida. Então,
Eu queria assim só fazer uma aconteceu. intervenção para ilustrar o que a senhora está falando. O plano de trabalho da CPI diz que em 2024, cerca de 24 milhões de pessoas participaram de jogos de azar e apostaram no Brasil, com transferências via Pix. Como é que a senhora vê esse montante de dinheiro no contexto atual? Quais são os principais desafios regulatórios que se impõem? Bom, apesar desse número absurdo, o que mais me deixou chocada também foi o relatório de que em mês de agosto, 5 bilhões de reais para o jogo do Tigrinho saíram do cartão do Bolsa Família. Então não é só via Pix. Então isso me deixou bastante impressionada. Os números são absurdos e esse recurso está saindo do Brasil. Então nós estamos investigando aqui evasão de divisas, lavagem de dinheiro, a manipulação dos algoritmos, a manipulação desses programas para que a pessoa comece ganhando e depois ela passe a perder. Hoje em dia eles estão dando um bônus. Ganhe um bônus para começar, faça um tempo de teste, você vai ganhar. Uma doença, caso nós estamos tratando de saúde mental. Principalmente, é interessante destacar aqui que o vício do álcool, o vício da droga é muito fácil de identificar. Você sabe quando uma pessoa está sob o efeito de alguma substância, entorpecente, enfim. Agora, esse é um vício silencioso. E por ser silencioso, é muito difícil ver. Até mesmo já conversei com profissionais da saúde que me disseram que na faculdade de psicologia, por exemplo, não se estuda profundamente essa espécie de vício. A ludopatia. A ludopatia. Então, todos os dias chegam histórias e mais histórias para nós, de pais, mães que internam seus filhos. Chega a 15 mil reais por mês uma internação. E pessoas atentando contra a vida, casamentos destruídos. Houve um caso recente de uma moça que forjou o próprio sequestro e pediu para o pai um resgate de 50 mil reais. Lógico, descobriram e a menina disse que estava viciada em jogos. Pessoas que estão fugindo e sendo ameaçadas, tudo, tiveram que vender casa, vender carro para pagar essa conta e nós precisamos tomar uma atitude, nós não podemos simplesmente proibir. Por quê? Porque é o tipo do jogo que não encontra fronteiras. Isso tá virando uma pandemia no nosso país e no Brasil, o Brasil tomou, infelizmente, o primeiro lugar do mundo nesses jogos de azar virtuais. É muito mais fácil do que você jogar no bicho, ter que ir até a banquinha lá do cara que faz a anotação. Ali tá todo dia. E realmente, o jogo do bicho é um jogo de azar das pessoas mais humildes e é onde esses jogos virtuais estão atingindo as classes mais necessitadas do nosso país. Mas, senadora, quais seriam os passos, específicos a serem considerados para proteger os indivíduos do vício em jogos? É um grande desafio. Nós estamos estudando as legislações mundo afora para que a gente possa encontrar uma saída. Nós precisamos encontrar uma saída. Simplesmente proibir e fechar os olhos não dá. Então, nós precisamos regulamentar. Uma das saídas, porque que eu fiz antes sequer do início da CPI, foi apresentar um projeto de lei que proíbe a propaganda, como no caso de cigarro e de bebida. O governo já restringiu a propaganda para crianças e adolescentes, né? Pois é, mas eu não sei se é suficiente. Crianças hoje, tem países que permitem só após as 22 horas. Mas as nossas crianças,
Tem muita criança que passa a noite, tem muitos adolescentes que passam a noite no celular, no computador. Eu acredito que tenhamos que restringir por completo, como é o caso do cigarro e da bebida. Nós tivemos êxito, agora nós temos todo um setor contra nós, inclusive porque estão misturando as bets esportivas com os jogos, com as bets, com os cassinos virtuais, e todo mundo chamando de bet. Nós aprovamos as bets dos jogos esportivos, tanto que tivemos uma CPI que analisou a manipulação dos resultados em si. Quando você vai apostar num time de futebol, quando você vai apostar num cavalo, você parte de um conhecimento prévio. Você acredita que aquele jogador vai fazer 2 gols. Você acredita que aquele goleiro vai defender. Você acredita que... Enfim, você parte de um conhecimento prévio seu. O jogo de azar é completamente diferente. Você parte simplesmente do nada. É algo que você simplesmente... É uma roleta russa. Então, é bem diferente, apesar de ter o mesmo nome, e acaba favorecendo essa confusão conceitual que está havendo. Já existe, né, o governo em agosto agora, ele publicou várias normas para regulamentar o setor das apostas, mas a senhora também acredita que isso não é suficiente, né? Como é que a senhora vai conduzir esse processo de estudar essa legislação para sugerir melhorias? Comparação com boas práticas internacionais? Vai ouvir o governo? O que a senhora pretende fazer? Bom, ao contrário do que 90% das CPIs, em que o Poder Executivo sempre é contra, dessa vez nós estamos bem alinhados. O Poder Executivo se colocou à disposição e se manifestou favoravelmente à CPI. Isso me deixou muito satisfeita. Eu prontamente recebi o telefonema do Regis Dudena, que é o secretário de Jogos e Apostas, se colocando à disposição. E ele esclareceu o seguinte: essas normativas que têm a entrada em vigor no dia 1º de janeiro de 2025 são cerca de 10 normativas, mas que não abordam o aspecto criminal. Hoje, na verdade, enquanto nós não terminarmos essa regulamentação do que se refere à nossa competência do legislativo, nós não temos sequer como tipificar. Não sabemos que crime que é. É estelionato, 171? Não cabe exatamente. Crime, vamos supor, dos influencers, da propaganda. Seria algo a ver com o direito do consumidor? É uma contravenção, mas tem que ser crime, porque o jogo do bicho é uma contravenção. Então, nós estamos vivendo um limbo, como nós não temos sequer como tipificar exatamente qual é o crime. É um grande desafio, precisamos de experts na área criminal, estamos todos debruçados sobre o tema, mas o trabalho do Poder Executivo é outro. E nós estamos tendo essa evasão de divisas. Muitos crimes a gente consegue tipificar. Lavagem de dinheiro, né, fraude no sistema financeiro, porque tem empresas que repassam esses recursos. É toda uma teia e uma gama de pessoas naturais e pessoas jurídicas envolvidas. E quando a gente puxa a pena, impressionante como não aumentou o escopo da CPI, porque a CPI já tinha o objeto determinado, mas nós não imaginávamos o tamanho disso tudo, e considero que 130 dias para você terminar um trabalho é algo bastante desafiador. E o que a senhora acha que deve acrescentar ao que havia no requerimento inicial? Quais foram as novidades? O que surpreendeu a senhora nesse trabalho? O que vem me surpreendendo é a forma como eles vêm trabalhando. A gente não pode mexer no escopo da CPI depois que ela foi aprovada. Mas a criatividade deles é algo impressionante. Tanto que quando há um problema no CNPJ, simplesmente eles trocam de CNPJ com uma facilidade incrível e depois você não rastreia mais.
E a forma de trabalhar que eu não imaginava, eles estão, inclusive, alguns, não estou generalizando, mas há jogos, há cassinos virtuais que retém, inclusive, o prêmio. Vamos supor que você ganhou R$ 1.000, você não pode sacar. Sabe, eles causam dificuldades para você sacar, ou então você só pode sacar dali uma semana, e aí eles ficam com os juros desse valor. Então, é todo um imbróglio para o consumidor brasileiro, que, por incrível que pareça, se mostrou bastante vulnerável desde a pandemia, porque isso não existia no Brasil antes, assim, de 2013, ele não crescia, ele sequer aparecia nesses rankings. Era os primeiros lugares estavam Estados Unidos, Reino Unido, e assim, e por aí. Mas o Brasil não aparecia. E hoje o Brasil está em primeiro lugar. Uma vulnerabilidade assustadora. E quem não quer ficar rico? Quem não quer, né? Do dia para a noite. Então, aí entra a responsabilidade desses influencers, dizendo que é fácil e que eles ficaram ricos assim, mas é impressionante que até mesmo a Confederação Nacional do Comércio se manifesta absolutamente contrário a esse tipo de atividade, porque esses recursos nos últimos, vamos supor, 123 bilhões de reais foram movimentados agora, supor, nos últimos 10 meses. Esse dinheiro fugiu do comércio. A pessoa deixa de comprar comida para jogar. É algo impressionante, nós estamos sentindo falta desse recurso, esse recurso simplesmente é rasgado. Senadora, mas o que é possível fazer em termos de legislação para proteger essas famílias vulneráveis e que estão tão expostas à propaganda enganosa e o risco de vício, né? Claro. Bom, primeiro eliminar propaganda por completo. Não para menor. Como que eu vou proibir propaganda para menores de 18 anos, se eles frequentam estádios, se eles passam a noite no computador? É muito difícil, nós temos que simplesmente cortar isso pela raiz, sem propaganda. Mas não aconteceu isso com cigarro? Não aconteceu isso com a bebida? Então, é zero. O problema é deles. Na internet também. Na internet também, óbvio que não. Não podemos permitir a propaganda, começa daí. Muitas não pagam o prêmio da pessoa e somem. Então, vamos supor, a pessoa ganhou R$ 20.000, ganhou R$ 10.000, ela não consegue resgatar nunca. Outras enrolam para devolver. Então, nós estamos vivendo uma fase agora de regulamentação. Essas empresas têm que prestar esclarecimentos, têm que ter um selo, têm que pagar um valor vultoso, cerca de 30 milhões de reais, para poder operar no Brasil. E nós precisamos, acima de tudo, colocar freios no cartão de crédito. Não pode utilizar o cartão do Bolsa Família. Se a pessoa tem outra fonte de renda, ok, é direito dela, mas dentro de uma bet legal, né? Então são essas formas. E outra, a conscientização. Muitos inquéritos estão tramitando e muitos processos tramitando em segredo de justiça. A Polícia Federal já investiga. É interessante também a senhora falar no que a CPI pode avançar, né, em relação às atuais investigações. Logo que eu protocolei o pedido, eu falei com o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Durante o período da CPI, sempre, em todas, eu vi a ajuda da Polícia Federal. Então, nós estamos absolutamente alinhados com a Polícia Federal para nos dar esse suporte. E uma investigação não anula a outra, é um direito e um dever do Poder Legislativo. E o que importa é trabalharmos em plena harmonia, tanto que na CPI nós recebemos delegado do Distrito Federal, delegado de Pernambuco, onde foi deflagrada a primeira operação. Então todos trabalhamos em harmonia e nos unimos para esse resultado. O que ocorre com a CPI? Existe uma diferença. Os inquéritos e os processos tramitam geralmente em segredo de justiça, e é o caso desses.
que a CPI pode fazer? Ela tem um condão pedagógico, porque a maioria das nossas reuniões são abertas. E nós colocamos também esse braço de profissionais da saúde mental dentro da CPI. Eles não são investigados, mas é importante para que as pessoas comecem a tomar consciência. Foi o que aconteceu com o cigarro. Quando ele foi regulamentado, nós conseguimos diminuir o número de fumantes no Brasil. É a mesma coisa. Então tem que trazer conscientização para a população. Nós temos que pensar também no investimento reverso para que eles invistam parte desse recurso que é arrecadado, ou não sei, dentro de TACs, que eles invistam em saúde mental. Agora vai ter que ser pelo SUS, a verdade é essa, pelo SUS. O SUS vai ter que trabalhar isso, porque a maioria da população é uma população que não tem condições. Então, são todas essas formas. Proibir, por exemplo, que a pessoa consiga entrar dentro do site mais do que 2 vezes por semana. Isso acontece nos cassinos físicos, geralmente. Dentro de um raio de X metros, as pessoas que vivem ao redor de cassinos físicos, em certos lugares, não são todos, depende da regulamentação local, mas a gente vem estudando isso. As pessoas não podem frequentar mais do que 2 vezes por semana. Então tem regras, nós teremos que colocar regras. E outra, nós vamos arrecadar. Nós perdemos no último ano 15 bilhões de reais na arrecadação, sendo que há previsão de corte de gastos de 6 bilhões de reais. A não regulamentação está nos trazendo prejuízos. Nós não precisaríamos cortar gastos na própria carne de questões essenciais no nosso país se regularizássemos esses jogos de azar, porque nós não conseguimos enfrentar. O cigarro faz mal à saúde. A bebida em excesso faz mal à saúde. Os jogos também fazem mal à saúde. Mas nós vivemos numa democracia, nós aceitamos isso, então nós temos que minimamente não, eu acho que nós precisamos sempre avançar e lapidar essa legislação. Mas precisamos todos os dias tentar encontrar formas de diminuir o vício. E quais mecanismos a senhora imagina que a CPI pode propor para combater o crime organizado e a lavagem de dinheiro por essas organizações? Olha, é algo bastante complexo, mas o rastreamento desses valores por meio do Banco Central, por meio do COAF, podem nos ajudar nessa auditoria constante. Então, regulamentação para os próprios bancos, o que esses bancos precisam fazer, casas de câmbio, por exemplo, porque esses recursos estão indo para o exterior. Começou com chineses aqui, vindo como turistas, chegaram no Brasil, compraram CPFs, abriram empresas, foram embora e começaram a operar. E operar de fora do país com sites em português, contratando brasileiros para trabalharem lá fora e passarem o dia operando em países onde o jogo já é liberado. E como que eles devolvem esse dinheiro para o país de origem, para o país onde eles trabalham? Eles não querem manter o dinheiro aqui no Brasil, né? Por meio de casas de câmbio, utilizando CPF de crianças, de pessoas mortas. Então, nós precisamos exigir mais dos bancos, das casas de câmbio, para esse tipo de informação. Então, não tem jeito, nós precisamos estar sempre correndo atrás de um prejuízo. Correndo atrás de um prejuízo, porque são novidades. É como a pandemia, a Covid. Ela aconteceu, e aí que a gente vai se movimentar para trabalhar contra. Essa pandemia, também a mesma situação. A gente tem que correr atrás do prejuízo e aprender como fazer depois que eles já estão anos-luz à nossa frente. Anos-luz. Então, é uma união de forças, cada um dentro da sua competência, cada poder cuidando da sua parte, mas é juntar forças para que a gente consiga reduzir ao máximo os danos desse vício
E também precisamos analisar por que é que a nossa população hoje é a mais vulnerável do mundo. Vai fazer um exame de consciência, é parar para entender esse movimento. E, Renata, eu não tenho todas as respostas. Nós começamos a CPI estudando, devorando material e trazendo informação com a colaboração do Poder Executivo, colaboração da Polícia Civil, Polícia Federal, colaboração de experts no assunto, em tecnologia. Enfim, nós estamos aprendendo, trocando o pneu com o carro andando. A verdade é essa. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Renata. Sempre um prazer estar aqui com você. Muito bem. Essa foi a senadora Soraya Tronic, relatora da CPI das Bets, defendendo a regulamentação da área e a proteção da saúde mental dos brasileiros, não é? É um caso muito sério. O vício tecnológico nos apresenta muitas armadilhas diferentes hoje em dia. Então, preciso que estejamos atentos sobre isso. Estamos apresentando Teoria de Tudo, edição de número 655, intervalo para CPR, rodas e pneus. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Alimentar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Estamos olhando para frente, estamos trabalhando com fé e esperança. A Mecânica São Eloy segue rigidamente todos os protocolos de segurança sanitária e os princípios da melhor mecânica para o conserto do seu carro. Temos a melhor tecnologia e estamos sempre nos atualizando com os novos modelos e marcas do mercado. Na Mecânica São Eloy, o seu carro tem para nós a mesma importância que ele tem em sua vida. Faça uma consulta conosco e encontre a melhor solução. Mecânica São Eloy, elétrica, mecânica, autopeças, multimarcas, nacionais e importados. Estamos na Olavo Bilac, 590, no bairro Rio Branco. Consulte a nossa página no Face. Mecânica São Eloy, olhar para frente é o melhor caminho. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante.
Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você. Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria: Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Unicesumar, gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância.
Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio